Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre as alterações fisiológicas que ocorrem na gestação. Vou estar apresentando aqui um slide para vocês. Então, assim, a fisioterapia ela é fundamental para que a gente possa acompanhar essa gestação e garantir a maior qualidade de vida para essas mulheres, tá? Tendo em vista que são muitas as modificações que ocorrem durante todo o ciclo gravídico puerperal. Nessa fase, né, da gestação, ocorrem... Perdão, eu vou abrir novamente aqui o slide. Nessa fase da gestação é uma fase de muitas mudanças corporais, emocionais, e essas mudanças fisiológicas que ocorrem, se não bem conduzidas por uma equipe de saúde, pode levar essa mulher a ter muitos agravos que vão prejudicar a sua qualidade de vida e alguns agravos podem até levar à mortalidade da mãe, né, a morte da mãe ou do bebê, como, por exemplo, os distúrbios hipertensivos que ocorrem na gestação. Outros não vão ter tanta gravidade assim, porém, do ponto de vista da qualidade de vida, vão trazer muitas coisas que são prejudiciais, ok? Deixa eu ver. Bom, então, as alterações fisiológicas que ocorrem no corpo da mulher, elas vão desaparecer no período pós-parto, certo? E muitas são inevitáveis, são temporárias, né? E algumas estão presentes em todas as gestantes com graus variáveis. Então, algumas podem apresentar mais, outras menos, mas em geral todas as gestantes vão apresentar essas modificações. Aqui nessa figura vocês podem observar uma mulher não gestante e uma mulher gestante. E a gente pode ver algumas alterações. A principal delas, que nos chama mais atenção, é o tamanho do volume do útero. Esse útero ele cresce, né? Ele é do tamanho de uma pera, de uma fruta pera. Ele vai se tornar um órgão que vai invadir a cavidade abdominal, né? Antes ele é um órgão restrito à pelve e após o crescimento, né, dessa criança, ele vai invadir toda a cavidade abdominal, comprimindo o diafragma, comprimindo o intestino, comprimindo a bexiga, ok? Isso vai levar a alguns sintomas, tá? Sobre a bexiga, vocês podem imaginar que é o aumento da frequência urinária, diminuição do tamanho, né, da quantidade de volume que cabe dentro dessa bexiga, então fazendo com que a mulher vá urinar mais frequentemente, ok? Com a questão do diafragma, vocês podem pensar no encurtamento dessa respiração, ao invés de uma respiração mais profunda, né, e menor frequência, ela se torna uma respiração com maior frequência e menor profundidade. Daí a importância de nós, fisioterapeutas, se atentarem para essas questões. Em relação ao sistema cardiovascular, há um aumento muito grande do volume de sangue. A gente tem um aumento do volume de sangue corporal, em torno de uma gestante não grávida, em torno de 4 litros circulantes, né? E isso vai para 6 até 7 litros, então aumento de pelo menos 30% a mais de volume de sangue. Com isso, porque tendo em vista que há uma formação de um novo ser, então as células sanguíneas se multiplicam, mas também o volume plasmático aumenta muito. E com isso, às vezes, ocorre uma hemodiluição, é uma diluição das células sanguíneas que ficam em menor proporção,
que vão se proliferando, mas em menor proporção que a parte linfática, que a parte líquida do sangue mesmo. Então, a gente tem propensões a edema, propensões a inchaço em membros inferiores, né, um aumento da pressão venosa nos membros inferiores, propensão de compressão da veia cava pelo aumento do volume uterino. Frequência cardíaca em repouso, ela aumenta, né, porque aumenta o metabolismo. Então, é facilmente encontrado a questão de câimbras, edemas, varizes, principalmente por essas alterações cardiovasculares. Sistema digestivo. A progesterona é um hormônio que ele está muito presente na gestação. Ocorre um aumento significativo do volume circulante de progesterona e ele atua relaxando toda a musculatura lisa corporal, com o objetivo de atingir o alvo que seria sobre o útero. Esse útero ele precisa aumentar de tamanho e para isso ele é um músculo, ele precisa relaxar. Ele não pode contrair, porque isso causaria a expulsão do feto que está dentro do útero. Então, para que esse relaxamento uterino ocorra, e com isso aumente o seu volume, a progesterona também vai atuar relaxando o músculo liso de outros órgãos, como bexiga, intestino, tá? No intestino especificamente, esse relaxamento, né, do intestino pode causar constipação intestinal, pode causar náuseas, porque diminui o trânsito intestinal, ok? Alterações de apetite também podem ocorrer. Em relação ao sistema respiratório também, que atua em conjunto com o cardiovascular, eu também posso citar o aumento da frequência cardíaca, a diminuição da expansibilidade do diafragma, tá? Um aumento, inclusive, da caixa torácica, no sentido transversal, tá? E isso tem que ser trabalhado na cinesioterapia, nos exercícios aeróbicos, para estar reduzindo a fadiga dessa musculatura diafragmática. Tá? Muitas vezes a gestante caminha ali 1 quadra, já está com dispneia. Tá? Então a gente tem que ser atento a isso. Geralmente tem um teste que chama TOC teste, que é o teste da fala, onde o fisioterapeuta ele pede para que o paciente, durante a atividade física, durante a realização dos exercícios da cinesioterapia, que a gestante fale alguma coisa, né, para que a gente possa verificar a dispneia da paciente ou não. Bom, a azia deve ser evitada comendo pequenas quantidades de alimentos mais saudáveis e com maior frequência, ou seja, comer mais vezes a cada 3 horas e menor quantidade, certo? Alguns alimentos são indicados para evitar essa azia, como bolachinha de água e sal, tá? Para evitar o refluxo, dormir recostado em alguns travesseiros mais altos, evitar a ingestão de muito líquido à noite, evitar a ingestão de bebida alcoólica à noite. Constipação. Para evitar a constipação, dietas com resíduos, frutas laxantes, verduras, legumes, laranjas, ameixa, mamão, tomar muita água para que possa evitar a constipação intestinal. Para evitar a hipoglicemia, que ocorre geralmente no período da manhã, fazer pequenas refeições várias vezes ao dia, tá? Evitar ficar muito tempo em jejum ou comer grandes quantidades de comida. A hipotensão postural, que ocorre geralmente quando a gestante está sentada e levanta rapidamente, né? E é muito comum nos dias quentes, deve ser evitada, né? Com a orientação de não ficar muito tempo parada na mesma posição ou não levantar muito rápido, né? Especialmente sem estar segurando em algum lugar, porque pode dar tontura e pode evitar algumas quedas. Em relação ao sistema respiratório, ocorre um aumento do volume circulante de ar,
né, devido ao aumento da frequência respiratória e maior consumo de oxigênio pelo feto também. E é muito comum a dispneia, né, nesse sentido. Então, a gente tem que cuidar. No sistema urinário, eu já falei, ocorre uma polaciúria, que é o aumento da frequência com pouco volume urinado. Isso ocorre devido ao relaxamento da musculatura detrusora e a musculatura da bexiga, tá? E é muito comum também a infecção urinária na gestação, porque esse relaxamento da musculatura lisa, da uretra, faz com que ocorra a ascensão de alguns micro-organismos que estão ali na flora vaginal, ou mesmo próximo ao ânus, ao reto, que podem ascender, né, subir pela uretra e causar essa infecção. Então, é orientado a questão de não segurar o xixi, poder sempre urinar quando sentir vontade, mesmo que seja várias vezes ao dia. Também tomar muito líquido, né? Sempre que evacuar, se lavar, né? Não apenas passar papel higiênico, tá ok? Bom, e a pele? Várias alterações ocorrem na pele, estrias, melasma, né? A gente sabe que ocorre um aumento dos depósitos de gordura na mama, nas nádegas, no abdômen, e além do estiramento do volume uterino, ocorre um rápido estiramento da pele. E com esse rápido estiramento da pele, as fibras de elastina e colágeno se rompem e formam as estrias, tá? Em relação a essa hiperpigmentação, ela é causada pelo estrogênio, que predispõe esse aumento da atividade dos melanócitos na derme e epiderme, sempre quando tem um fator agressor externo, no caso, o sol, luz branca, né, essa luz domiciliar mesmo de casa, ela queima a pele, saunas, pôr a cabeça quando abre o forno, pegar muito calor, né, essa agressão externa, essa radiação, ela vai ser um fator que vai estimular os melanócitos a tentar proteger a pele produzindo melanina, e isso vai manchar a pele. Então, o uso do protetor solar é fundamental, evitar essa exposição, chapéus quando for na piscina, na praia, bonés, né? As próprias roupas que têm fotoproteção também são essenciais, tá? Em relação aos outros aspectos da epiderme que modificam na gestação, se modificam, temos a sudorese, a acne, o hirsutismo ou lanugem, que é excesso de pelos, porque ocorre um aumento da atividade das glândulas sudoríparas e sebáceas durante a gestação. Tá? Como tratar? Há o melasma somente depois que essa mulher parar de amamentar, que pode ser utilizado alguns ácidos e alguns cremes que são clareadores mesmo, né, que tem agentes, né, hipopigmentantes, que podem clarear essa pele, mas apenas após essa gestação, após parar de amamentar, porque ele faz mal para o bebê, tá ok? Sudorese, espinhas, excesso de pelo, isso retorna geralmente com o encerramento da gestação, né, isso realmente volta ao normal. Mamas. Então, lógico, ocorre um aumento do tecido gorduroso nas mamas e também um aumento da atividade das mamas, das glândulas mamárias. Então, os ductos, as papilas, os lóbulos, né? Há uma proliferação desses tecidos das glândulas, da glândula mamária. Então, a gente chama de hipertrofia, né, da glândula. Ocorre hiperpigmentação, aumento da areola, aparecimento de uma rede venosa de Harley, que é aumento da vascularização e da dilatação das veias da mama, tudo isso preparando para a produção de leite. Em relação ao sistema nervoso central, ocorre pelo aumento da progesterona. A progesterona é um hormônio que deprime o sistema nervoso feminino. Então, ele ocorre uma labilidade emocional, choro fácil,
um embotamento, né? Um retorno da mulher para dentro de si mesma, né? Uma introspecção, um pensamento mais introvertido. Isso também pode estar associado a algumas mudanças que ocorrem em relação à vida social dessa mulher, principalmente se for a primeira gestação. É normal, né, no primeiro filho, a mulher pode estar muito feliz com essa gestação e às vezes, no mesmo dia ou logo depois, ficar muito com medo, né, das mudanças, de ser mãe, de ter uma responsabilidade, ou algumas mudanças em relação a, a casamento ou não casamento, moradia, ao companheiro, né? Então, tudo isso precisa ser acompanhado, né, pelos profissionais que estão atuando junto, né, a prevenção e o acompanhamento de saúde dessa mulher. Se atentar para a questão da depressão pós-parto, porque é muito comum a mulher ter depressão pós-parto, tá? E lógico que muitas gestantes vão ficar muito felizes, né, principalmente se a gestação era esperada e planejada, né? Mas algumas podem ser pegas de surpresa com essa situação e pode trazer um estado de ansiedade ou de depressão mesmo. Em relação ao sistema musculoesquelético, a gente pode observar que há várias alterações posturais. Então, essa mulher vai ter uma acentuação das curvas fisiológicas da coluna, um aumento da lordose lombar, um aumento da cifose dorsal, o eixo de gravidade que passa sobre o corpo dessa mulher vai se modificar, geralmente vai ter uma anteriorização do corpo em relação ao eixo de gravidade, tá? Ela vai desenvolver uma marcha chamada anserina, que é com alargamento das bases, né, para ganhar mais equilíbrio. O arco plantar ele pode diminuir a sua amplitude, favorecendo um pé mais chato, né, que a gente chama um pé mais plano, né? E essas mudanças podem gerar dores nas costas, lombalgias, dores pélvicas, né, sacrococcígeas, que é muito comum isso na gestação, principalmente a lombociatalgia. Então é preciso se atentar, porque esse aumento dessas curvaturas podem comprimir nervos que passam nessa região, como o nervo ciático, que pode ser comprimido pelo músculo piriforme devido à hipertonia, pode ser comprimido ali na região de L3, a L5, né, que são os mais comuns. Em relação ao aparelho vaginal, genital, né, feminino, ocorrem muitas mudanças também, né? Como eu falei, o útero é do tamanho de uma pera e passa para o tamanho mais ou menos de um melão. Então ele cresce muito, né? Há um amolecimento desse colo uterino aos poucos, geralmente no terceiro trimestre da gestação. Há uma mudança da coloração do colo, da vagina, da vulva, do períneo, devido ao aumento de fluxo sanguíneo na região. Há um aumento também do tamanho do útero, né? Ele vai se tornar, ao final da gestação, com um peso de em torno de 1 quilo, apenas o útero, devido à placenta, né, que é um órgão que se forma para a nutrição do bebê. Então, muitas modificações acontecem. Nós, como fisioterapeutas, temos que ficar atentos a essas modificações para questionar a gestante e também para poder indicar o melhor tratamento para ela. Dentre os tratamentos que existem, a gente pode indicar o método Pilates. Não é só esse método que é indicado, lógico que existe hidroterapia, que é excelente, né, para a gestante, o próprio círculo ergômero, que é a bicicleta sentada, né, também, a caminhada. Todos os exercícios de baixo impacto, que trabalham postura e respiração, são indicados na gestação. Então, dentre esses exercícios de baixo impacto, 3 são os mais comuns, que é o Pilates,
o yoga e a hidroterapia. Eu vou falar um pouquinho do Pilates, que é o que no Brasil a gente mais trabalha com gestantes. Bom, ele tem que ser feito apenas uma pequena adaptação na respiração, porque o Pilates convencional, a gente ensina o paciente a inspirar pelo nariz, expirar pela boca, de forma um tempo mais prolongado de expiração. E ao mesmo tempo que ocorre essa expiração, o indivíduo precisa contrair o abdômen, fazer uma isometria abdominal, de assoalho pélvico também. E na gestação, essa contração abdominal, ela não deve ser tão pedida assim, né? Tão requerida pelo terapeuta. A gente fala, ensina, mas é muito difícil primeiro a mulher conseguir fazer essa contração de abdômen e também não é indicado aumentar muito essa pressão sobre a região do útero. Então a gente trabalha um pouco sem essa contração exacerbada na região abdominal. A gente vai trabalhar a inspiração e a expiração. Geralmente, na inspiração, ela está na postura do exercício e na expiração, ela realiza o movimento. Então, eu vou explicar os exercícios, né? As fotos. Primeiro, o exercício Spine Stretch, que é o alongamento da coluna. A paciente ela vai estar sentada, né? Sobre os ossinhos lá dos isquios, coluna reta, né? Os ombros longe da orelha para ampliar essa região de escápula. Os braços bem estendidos à frente do corpo, 90 graus em relação ao tronco. E ela vai inspirar o ar pelo nariz, usando o diafragma. Quando ela assoprar o ar pela boca, ela vai fazer, ao mesmo tempo em que ela expira, ela vai fazer a flexão da região cervical, flexão da coluna torácica e, por último, a flexão da coluna lombar. Ok? Depois, ela volta à posição inicial, inspirando. Repete 3, 5 vezes. Então, as repetições no Pilates não são muitas, para não fadigar a paciente. Outro exercício é o Spine Twist, que é a rotação da coluna. Ele pode ser feito com as pernas estendidas, paciente sentada sobre o mat, que é esse tatame, os braços estendidos ao lado do corpo, em 90 graus em relação à coluna, os ombros abaixados e longe da região da orelha, né, para alongar essa região cervical e de escápula. Ela vai inspirar com a cabeça em direção à frente e expirar o ar girando a coluna na lateral. Então, os braços eles só vão acompanhar a rotação da coluna. Um lado vai ser para o lado esquerdo, e ela retorna ao centro, e depois para o lado direito, retornando ao centro. Esses exercícios, esses dois que eu falei, têm como objetivo mobilizar tanto a coluna cervical, torácica e lombar, né, em flexão, extensão e em rotação, melhorando a lubrificação dessas articulações, melhorando a sua mobilidade e a sua amplitude de movimento. Os próximos dois exercícios são The Sol, que é o serrote, e o Mermaid, que é a sereia. The Sol. A paciente sentada sobre os ossinhos dos isquios, coluna reta, peito aberto, ombro longe da orelha, os braços abertos e os cotovelos estendidos, as mãos viradas para frente. O paciente vai inspirar na frente e assoprar o ar, girando a coluna para a lateral, alongando toda a parte da lateral da coluna. Após retornar na posição inicial, repete para o outro lado. The Mermaid é a sereia. É um alongamento lateral
da coluna. Então, uma inclinação lateral da coluna com as mãos apoiadas do lado em que se faz a descarga de peso. O paciente vai estar sentada, com os joelhos flexionados e o quadril também flexionado. Uma mão apoiada na lateral do tatame e a outra vai ser feito o alongamento. Você tem que sentir, a paciente tem que sentir um alongamento da região da axila, lateral das costas, até a região do quadril. O pescoço, a cervical, ele acompanha toda a inclinação lateral do tronco. Então, ela inspira na posição inicial e expira durante o alongamento. Acabou o ar, ela retorna e repete para o outro lado. Os próximos 2 exercícios são chest expansion, expansão do peito, e ponte com flexão de joelho e pelve. Então, chest expansion, a expansão do peito, o paciente vai ficar na posição de sedestação, posição em pé, os joelhos estendidos, a coluna reta, os ombros longe da orelha e relaxados, os braços estendidos ao lado do corpo, as palmas das mãos viradas para baixo. Durante a inspiração, ao mesmo tempo que ela inspira, ela vai fazer uma inspiração trabalhando a região do diafragma e estendendo os braços à frente, elevando, né, fazendo uma flexão do ombro até chegar na altura ali ao máximo, que seria os 90 graus de ADM de flexão de ombro. Então, durante esse percurso, ao mesmo tempo que ocorre a inspiração. E abaixa os braços, voltando à posição inicial, durante a expiração. Bom, o próximo exercício, é a ponte com flexão de joelho e pelve. A paciente esse é bem conhecido, mas há uns detalhes que precisam ser atentados. A gestante, ela não pode trabalhar em bloco, ela precisa mobilizar a coluna quando ela faz esse exercício de ponte. Então, a gente orienta ela a inspirar parada, na posição inicial, e expirar, primeiro elevando o glúteo do encosto, depois elevando a coluna torácica e, por último, elevando a parte torácica mais superior ali, a região ali da escápula. Então, e para retornar à posição inicial, ela faz ao contrário. Primeiro, coloca a parte superior das costas, depois a parte inferior da coluna torácica, depois a lombar e, por último, o glúteo no encosto. Então, isso faz com que ela trabalhe vértebra por vértebra, essa mobilidade da coluna. Isso previne dores, melhora a mobilidade dela e funcionalidade das atividades de vida diária, além de fortalecer a região de glúteo. Tá? Durante esse movimento, vai estar alongando o quadríceps, vai estar fortalecendo o glúteo e trabalhando a mobilidade da coluna. A respiração inspira parada, conforme vai elevando o quadril e a coluna, vai assoprando o ar até chegar lá em cima. Retorna, inspirando parada e expirando, devolvendo a coluna no encosto. Chute lateral, para frente e trás, que é o side kick, front and back. O paciente está em decúbito lateral, apoiando a face, né, sobre o seu braço, o outro braço apoiado no tatame, tá? A perna de baixo, joelho semiflexionado, que é para dar maior estabilidade, senão o paciente às vezes não consegue fazer o exercício se a perna de baixo estiver estendida, que não vai dar equilíbrio. A perna de cima vai ser feita uma flexão e uma extensão de quadril, com os joelhos estendidos. Então, para na posição, que é uma abdução da coxa, né? Inspira,
Aí, durante a expiração, vai como se fosse chutar, né? Devagar, lógico, estendendo, flexionando o quadril, trazendo a perna à sua frente e depois jogando a perna para trás, tá? Tem que ter um bom comando verbal e cuidar para que não haja um desequilíbrio ao realizar esse exercício. Então, é melhor que ela faça devagar, que você vá orientando. O exercício na mesma posição, outro exercício na mesma posição é o side quick. Perdão, small circle, são círculos pequenos. A gente tem, então a gente tem outro exercício que também trabalha essa região de quadril, tá? O paciente decúbito lateral. Ela vai imaginar que na ponta do seu hálux tem um pincel e ela vai desenhar um círculo no ar. Então, com os joelhos estendidos, durante a expiração, ela vai fazer uma circundação do quadril. Então, vai movimentar a cabeça do fêmur, circundando a cabeça do fêmur, né? O movimento vai ocorrer ali na cabeça do quadril, do colo do fêmur, no caso, né? Na cabeça do fêmur. E na verdade, o comando verbal é para que ela imagine que ela está pintando um círculo com a ponta do seu dedo. Então, ela vai girar, né, a perna durante a expiração, desenhando um círculo no ar. Geralmente, a paciente faz 1, 2 círculos e descansa. Abaixa a perna, né, encosta uma perna na outra, descansa um pouquinho, depois repete. Virando para o outro lado e repete ambos exercícios para o outro lado. Evitar que ela faça, por exemplo, em um lado, uma perna, vira do outro lado, faz outra perna, não. Quando for trabalhar decúbito lateral, vira do decúbito lateral esquerdo, que é mais indicado, e faz os exercícios ali. E quando for fazer do lado direito, tem que tomar cuidado para não comprimir a veia cava. Então, tem que dar uma pausa nessa posição. Não pode ficar do lado direito muito tempo. Então, faz um pouco de exercício e descomprime. Vira de barriga para cima, senta um pouco, muda a posição, depois retorna para o lado direito. O outro exercício, abaixo, é a foto que ela está com TheraBand verde sobre o seu pé, ele é um auxiliar a esse exercício Small Circle. O paciente ele vai fazer esse círculo, né, em decúbito dorsal, com a ajuda do TheraBand. Então, a sua mão vai guiando a movimentação dos pés e a realização desse círculo. Então, o paciente inspira parada, começa a assoprar e movimenta em círculo o membro inferior. Bom, tesoura. Esse exercício ele é um pouco mais difícil, não são todas as gestantes que vão começar a fazer, principalmente se elas eram sedentárias antes da gestação, ok? Para o paciente que é acostumado, né, a fazer atividade física, com certeza não vai ter grandes problemas. Então, antes de indicar um exercício, você precisa saber qual que é o nível de atividade física desse paciente, né, dessa mulher, antes da gestação. A tesoura, paciente de decúbito lateral também, começa do lado esquerdo. Joelhos semiflexionados, né? Vai respirar, né? E durante a expiração, trocar uma perna com a outra, como se fosse uma tesoura no ar. Então, a única coisa que vai ficar no ar, em contato com o match, será o quadril. Ambos os membros inferiores, eles vão alternar no ar, ok? Fazendo como se fosse uma tesoura. O próximo exercício é a adução com a perna de baixo. Nesse, o peso do corpo ele vai ser apoiado no calcanhar, né? Então, o calcanhar tem que estar bem apoiado no chão para ele não escapar, escorregar. Então, em cima do match. Ela respira parada nessa posição e na hora da expiração, ela faz a adução da perna de baixo, aproximando da perna de cima. Então, ela vai aproximar, elevar, tirar essa perna
do MET e manter, né, ela no ar por algum tempo. Pode ser o tempo da expiração. Acabou o ar, ela relaxa a perna e descansa. Gente, depois eu vou gravar outra aula sobre pré-natal, acompanhamento pré-natal, mas a aula de hoje é mais sobre as modificações que ocorrem durante a parte gestacional, que são muitas, né? Eu dei uma resumida para vocês e dei aí uma opção de protocolo de exercícios para a gestante de baixo risco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar a apresentação aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda para ser falado sobre gestação, né? Mas essa é a nossa primeira aula nesse módulo. Obrigada e boa tarde a todos.